Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês uma leitura muito legal de uma autora super nova, chamada atualmente de A Nova Voz do Budismo e, sem mais delongas, o nome dela é Kankyo Tanier e o livro que eu trouxe para resenhar para vocês hoje é o livro A Magia do Silêncio. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E essa monja, ela é da tradição Zen, do budismo. No entanto, pelo que eu li, é bem diferente da praticada pela monja Koen, por exemplo. E isso ela vai explicando no decorrer do livro, que eu achei bastante interessante. E essa monja, ela logo no começo do livro dela, ela explica um pouquinho qual foi a trajetória de vida dela até chegar a se transformar numa monja budista. E acredito que seja uma história muito comum à maioria das pessoas que me acompanham, de acordo com os relatos que eu recebo. Fui criada numa família católica, nos subúrbios de Paris. Um ambiente impregnado de um tipo de catolicismo da classe trabalhadora mais interessada em sindicatos do que no estudo da Bíblia. Aprendi muito com a minha criação, inclusive o que mais tarde se tornaria o alicerce da minha espiritualidade. Assistência mútua, fraternidade, vida em harmonia e oração. Então, as primeiras lufadas de incenso que respirei na missa de domingo, nos braços do meu pai, provavelmente contribuíram tanto para minha futura carreira monástica, quanto às escrituras budistas em que mergulhei durante meus estudos. Naquela época, a paróquia era amistosa e vibrante, e me lembro das festas de rua, com representantes de todos os continentes e de todas as cores de pele. Nos anos da adolescência, no entanto, me distanciei do catolicismo. Eu não estava satisfeita com as respostas que recebia sobre questões como justiça social, vida após a morte ou mesmo em termos mais gerais, o sentido de estarmos aqui. Mas acima de tudo, eu queria explorar diferentes continentes e o budismo, com o qual tive contato por meio dos livros do Dalai Lama, me pareceu uma terra apropriadamente distante para um novo começo. Esse foi o início da minha aventura. Me atirei na espiritualidade asiática com um indisfarçado entusiasmo. E se você aí já assistiu o vídeo Quem Sou Eu? Como eu conheci o budismo, foi basicamente a minha história também. Nasci e fui criada numa família católica que pouco praticava o catolicismo, mais falava do que praticava. E na adolescência me afastei e fui pulando em diversas religiões até encontrar onde eu achei que fazia mais sentido, onde eu me identifiquei com o caminho e decidi trazer para minha vida. Como eu falei, essa monja é da tradição Zen. No entanto, ela pontua algumas diferenças que eu vi com relação a outros livros dessa linhagem que eu li. Ela diz o seguinte: na minha tradição Zen, podemos nos casar, ter um companheiro encantador, ter filhos, eu não quis, e exercer uma atividade profissional, além da responsabilidade monástica. Assim, a palavra monja parece um tanto obsoleta e parecerá ainda mais quando você descobrir que passo grande parte do meu tempo trabalhando na internet. Além de escrever no meu blog, sou responsável pelas redes sociais do mosteiro e de outras associações budistas. Em suma, uma monja do século XXI, com um pé na antiga tradição e outro nas maravilhas do mundo moderno, o que me apresenta desafios cotidianos muito agradáveis e exige uma boa dose de equilíbrio. Isso é uma coisa muito legal de parar aqui para pontuar, que muitas pessoas, quando buscam conhecer um pouco mais do budismo, têm aquela ideia preconcebida de que para você ser budista, você tem que ir lá para o Tibete, se isolar numa montanha, raspar a cabeça e, se não for assim, não é budista. No entanto, existem diversas linhagens budistas que, inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal contando sobre a origem dos sutras
e das linhagens budistas. Se você ainda não assistiu, eu vou aproveitar e vou deixar linkado aqui em cima. Por isso, é importante a gente perceber que existem diversas linhagens e que é importante também, se você quer se aprofundar, conhecer pelo menos um pouquinho de cada uma para não sair apontando o dedo, sendo que na verdade você nem conhece. No entanto, como o objetivo principal e central do livro é o silêncio, ela pontua de diversas formas os diversos benefícios de nós conseguirmos nos manter em silêncio. O que para muitas pessoas, por incrível que pareça, não é uma tarefa muito simples. E ela comenta: o caminho da sabedoria reside, portanto, no desenvolvimento do silêncio interior, que nos permite ficar em paz nas situações tensas, em meio a universos sonoros, sobrecarregados ou durante as crises emocionais. E aí, como exemplo, ela cita um caso que acho que muita gente aí deve conhecer, e eu com certeza me identifiquei muito, que é um vizinho barulhento. E aí, diante desse exemplo que você tem um vizinho, por exemplo, como o meu, que no fim de semana bota música alta pro quarteirão inteiro ouvir, se fosse música boa pelo menos. Mas nessas horas onde você tem muita vontade de sair jogando bolinha de cuspe no portão do seu vizinho pro sol secar, grudar e ficar manchado, aí ela sugere que você adote a prática do silêncio. E qual o benefício disso nessa situação onde você quer sair arremessando qualquer coisa? Diante dos vizinhos mal educados, a prática do silêncio interior consiste em recobrar a calma, aprendendo, por exemplo, a esquecer as imagens mentais do seu querido vizinho que faz de tudo para estragar a sua vida, ignorar aquela voz interior que lhe diz: vou mostrar a ele do que sou capaz, e observar a sensação de raiva, humilhação ou impotência que surge nesse tipo de situação e depois de reconhecê-la, deixá-la ir. Ai, como é bonito a gente ler, né? Mas é tão difícil fazer na vida real, né? Eu sei, não sei de vocês, mas eu, nesses momentos onde o vizinho começa a tocar umas músicas horrorosas no último volume, quando você só quer paz e serenidade, um momentinho difícil pra gente conseguir a calma interior. Mas eu particularmente vejo isso como um exercício, porque afinal de contas, se a gente quer ter paciência, nada melhor do que momentos onde deixam a gente impaciente pra gente exercitar isso e tentar recobrar nossa calma e voltar para o nosso momento de resiliência. E foi graças a essa prática de silêncio, de meditação que eu tenho há anos, que eu ainda não joguei as tais das bolas de cuspe. Um dos cursos que eu fiz recentemente foi de Mindfulness. E nesse curso, os professores passavam diversos exercícios para a gente fazer entre um encontro ou outro durante a semana. E um deles, que talvez eu acho que foi o mais simples de todos, por incrível que pareça, muitas pessoas relataram uma grande dificuldade de fazer, que era simplesmente parar por 10 minutos apenas observando alguma coisa. Uma planta, o céu, só observar e em silêncio. Muitas pessoas, quando foi proposto essa atividade para nós fazermos durante a semana, no encontro seguinte, muitas pessoas relataram a grande dificuldade de permanecer em silêncio por 10 minutos. São pessoas que relataram que durante o dia elas passam o dia ou ouvindo podcasts, música, com a televisão ligada, sempre para ter aquela sensação de gente em casa, de movimento, e nunca tinham se permitido permanecer um tempo em silêncio por vontade própria. Isso é muito interessante. E aí, sobre isso, ela fala: o silêncio deliberado e a fuga da agitação à nossa volta nos permitem dar um passo atrás e analisar melhor a situação, evitando assim a tendência de seguir cegamente as análises da mídia e de outros especialistas, cuja imparcialidade costuma ser bastante discutível. A mesma regra se aplica aos conflitos que enfrentamos no trabalho e na família e em outros espaços de convívio. Observar o silêncio significa, por exemplo, esperar antes de responder a um e-mail desagradável ou respirar fundo antes de reagir a algo que nos incomoda.
Quantas vezes você recebeu uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail que muitas vezes o tom que você interpretou às vezes nem era o correto. E você, antes de pensar duas vezes em outras formas que aquilo poderia ter dito, outras interpretações, já respondeu com aquele fôlego e no final das contas acabou virando uma bola de neve, um grande desentendimento, ou mesmo você acabou se passando por bobo, ficando estressado sem necessidade. O ser humano funciona muito por mimetismo. Após passar alguns minutos na companhia de uma pessoa calma, é comum sentir nosso próprio ritmo interno modificado. Portanto, vamos agradecer do fundo do coração àqueles que não acrescentam suas vozes à cacofonia ambiente, aos que não dão sua opinião o tempo inteiro, aos que deixam os outros falarem, aos que preferem passear com o cachorro a sair para beber com os amigos, aos que não ligam o rádio ao entrar no carro. Esses são, sem dúvida, os santos do século XXI. E aí, no decorrer do livro, a cada capítulo, ela sugere um exercício para que você pare por um tempo, observe, medite. É bem interessante, são instruções bem curtas, então dá para você ler, memorizar e fazer. No entanto, para fechar essa resenha com chave de ouro, para deixar você aí bem curioso para ler esse livro, porque realmente foi um livro muito legal, ela diz o seguinte: que o silêncio é de ouro, todos nós sabemos. Os sábios e filósofos sempre afirmaram isso. Portanto, o que nos impede de praticá-lo mais? Por que não oferecemos ao mundo o presente sublime do nosso silêncio? Sabemos muito bem que temos o direito de permanecer em silêncio e tudo o que dissermos poderá ser usado contra nós. Então, por que não aproveitamos esse direito? Acho que muita gente aí já deve conhecer a expressão que quem fala demais dá bom dia, cavalo. E quantas oportunidades você já teve na vida de ficar quieto, falou alguma coisa que não devia, podia muito bem ter guardado pra você e tomou aquele vrau de resposta no meio da cara. Pois é, se você não tomou uma dessa, parabéns, porque a pessoa para quem você disse isso é realmente muito educada. No entanto, é como a autora disse, se a gente tem diversas oportunidades de ficar quieto durante o dia, para que falar quando não é necessário? Para que opinar quando não é requisitado? Pela pura vontade de usar o livre-arbítrio de está na Constituição, eu posso me expressar o quanto eu quiser. Sim, mas que muitas vezes é desnecessário? Isso é. E com essa reflexão, eu encerro essa resenha. Gostei muito desse livro. Realmente é um livro que faz pensar bastante, faz a gente parar diversas vezes no dia e com certeza, se você se propuser a fazer pelo menos alguns dos exercícios desse livro, com certeza alguma mudança vai acontecer aí no seu interior. Pelo menos é isso que eu desejo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!